E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao curso de Eletricidade Básica com o professor Robson. Por se tratar de uma força invisível, a gente vai explicar a eletricidade na teoria atômica, tá? Então, para isso, a gente precisa definir algumas coisas. Então, a primeira definição aí é de matéria. Então, o que seria a matéria? Matéria é toda substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. Então, você tem aí vários exemplos de sólido, né? Madeira, pedra, caneta, qualquer coisa aí que seja sólida. A própria água, né? Você tem ela na parte sólida, na parte líquida e na parte gasosa. Então, isso seria a matéria. Agora, a molécula. O que é a molécula? É a menor porção em que podemos dividir uma matéria, sem que perca suas propriedades básicas. Então, a água mesmo, nós temos o seguinte: temos o famoso H2O. Então, o que é o H2O? Aí a gente vai falar dos átomos. O H2O são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, nessa figura aí, temos um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? É o átomo que a gente vai estudar a eletricidade, porque a corrente elétrica surge do movimento dos elétrons. Então, você conhece o famoso desenho aí do átomo, que é um núcleo, que seria os prótons, tá? Nesse núcleo tem nêutrons também. Então o próton ele tem carga positiva e os nêutrons eles não têm carga, tá? Carga zero. Os elétrons são aqueles que ficam girando ao redor desse núcleo, tá? Então, o que acontece? Os elétrons é que ficam em movimento. O próton e os nêutrons eles não se movimentam, certo? Porque os elétrons ele têm a massa bem menor do que a do próton. O próton, por ser mais pesado, ele fica parado ali no meio ali, tá? Então o átomo ele é composto por um núcleo e por partículas que giram em torno do mesmo, tá? Em órbitas concêntricas, como o sistema solar, beleza? Então temos aí o desenho do átomo. Então o que você tem que saber é o seguinte, que um átomo ele está sempre na condição de equilíbrio. Então ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons, tá? Agora, se ele perder elétrons, ele se torna um corpo positivo, tá? Um íon positivo. Se ele ganhar elétron, ele se torna um corpo negativo, ou seja, um íon negativo. Então, um corpo ele só pode perder ou ganhar elétrons. Ele nunca perde ou ganha prótons, tá? Isso aí é muito importante para você não cair em nenhuma pegadinha de prova aí. Então, sempre os elétrons estão em movimento. Eles são os planetas. E o Sol é o próton. Ele fica no centro. Então, os planetas giram ao redor do Sol. Então, os elétrons que giram ao redor do próton. Então, um corpo só perde ou ganha elétrons, ok? Existem dois tipos de eletricidade. A eletricidade estática, que quer dizer repouso, que é quando você atrita dois corpos de substâncias diferentes, tá? Isso é importante, ela tem que ser de substância diferente. Então, por exemplo, um bastão de vidro e uma lã de carneiro, tá? O que acontece? Aquele corpo que tem facilidade de perder elétrons, ele vai ficar positivo. E aquele corpo que tem facilidade de ganhar elétrons, ele vai ficar negativo, tá? A eletricidade dinâmica, ela já parte do seguinte princípio. Então a gente tem aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Temos aqui um pedaço de fio, uma matéria, certo? Dentro dessa matéria existe os átomos, tá? Então nós temos aqui, ó, vamos desenhar aqui o átomo simbolizado assim, com esses tracinhos ali.
Bem, na eletricidade dinâmica, eu preciso do condutor. O condutor seria o fio. Esses átomos, né, os elétrons, estão sempre em movimento. Então, os elétrons sempre em movimento. O que acontece? Para eu colocar esse elétron em movimento, eu preciso utilizar uma fonte de energia, tá? Então essa fonte de energia pode ser o quê? Uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser a própria tomada aí na sua casa. Então o que acontece? Você ligou essa fonte de energia, então aqui temos o positivo e o negativo. Isso aqui é o símbolo da bateria. Então aqui é mais e aqui é menos. Então esses elétrons que estão aqui dentro, eles vão começar a se movimentar em ordem. Então eles vão ser atraídos pelo positivo da bateria. O que acontece? Isso a gente chama de corrente elétrica. Seria a nossa eletricidade dinâmica. Então a corrente elétrica surge a partir de um momento que você coloca uma fonte de energia, que seria uma bateria, tá? E coloca esses elétrons em movimento. Então isso aqui é o que a gente chama de um circuito elétrico, tá? Bem simples aqui, que nós temos aqui uma bateria, um condutor, tá? Poderia ter uma resistência elétrica ali que a gente vai estudar mais para frente aí, tá? O que é importante você saber é o seguinte, que a corrente elétrica ela tem dois sentidos, tá? Tem o sentido real e o sentido convencional. O que a gente usa no circuito elétrico é o sentido convencional. O sentido convencional ele é contrário ao movimento do elétron. Então, se os elétrons estão se movimentando para a esquerda, a nossa corrente, que é simbolizada por I, se movimenta para a direita, tá bom? Então, são dois sentidos aí. O sentido real, que é para onde o elétron se move, e o sentido convencional, que é o sentido contrário, tá bom? Então, agora a gente vai falar do condutor elétrico. O que é o condutor elétrico? É aquele que tem elétrons livres, né? Que movimenta mais facilmente os elétrons dentro dele, tá? O fio de cobre, por exemplo, é considerado um bom condutor, porque possui muitos elétrons livres, tá? Então por isso que a gente usa aí o cobre para fazer fios na eletricidade, né? E o isolante? O isolante é aquele material que a corrente, né, que os elétrons eles têm dificuldade de se movimentar. Então a gente usa, né, um isolante para separar dois condutores. No caso aí das fitas isolantes. Então quais são os materiais que a gente tem como isolantes aí? O papel, o isopor, né, a borracha, tudo isso são bons isolantes, tá? Bem, agora a gente vai ver os princípios de produção de eletricidade, tá? Há muitos meios de produzir eletricidade, mas existem apenas 6 métodos fundamentais de transformar outras energias em energia elétrica, tá? A primeira dela é a fricção. Então, a força eletromotriz produzida pela fricção de dois materiais diferentes entre si, por exemplo, o ebonite e a flanela, né? Ou o bastão de vidro com a lã de carneiro. Então, você fazendo uma fricção entre os dois corpos, você vai ter uma produção aí de energia elétrica, né? Nesse caso aí vai ser aquela energia estática. Temos aí também a parte do calor. A força eletromotriz produzida pelo aquecimento de uma junção de dois materiais diferentes, tá? Postos em contatos. Esse processo recebe o nome de termoeletricidade. Então temos um exemplo do ferro e do cobre, tá? Temos a luz, né? A fotoeletricidade, quer dizer, a força eletromotriz produzida pela incidência de luz sobre substâncias.
Tá? Um exemplo aí é o painel solar. Temos a pressão, né, que é a força eletromotriz produzida pela pressão mecânica exercida sobre cristais de certas substâncias. Esse processo recebe o nome de piezoeletricidade. Tá? Um exemplo aí são as cápsulas de cristal de toca-disco, microfones e etc. Temos a ação química, né, que é a força eletromotriz produzida por reação química em uma célula de bateria. Por exemplo, aí é pilhas e baterias. Aquilo ali acontece ali dentro uma reação química que transforma a eletricidade. Temos aí o magnetismo, né, que é a força eletromotriz produzida quando se submete um material condutor à influência de um campo magnético variável, ou quando existe um movimento relativo entre o condutor e o campo magnético. Tá? O exemplo aí são geradores e alternadores. E para terminar essa parte aí, a gente precisa conhecer algumas simbologias usadas em eletricidade, tá? A utilização de símbolo para representar graficamente os diversos componentes elétricos ou eletrônicos tem como finalidade básica facilitar a compreensão dos diversos diagramas e esquemas usados em eletricidade, que são os circuitos elétricos, né? Então nós temos aí alguns símbolos, tá? Que durante o curso a gente vai ver com bastante frequência. Tá? Isso aí é mais uma decoreba mesmo, mas depois de você escrever, você consegue decorar bastante isso aí, tá bom? Temos aí o tipo de tensão e de corrente, tá? Então aí tem um símbolo, ó, corrente contínua. Onde a gente tem a corrente contínua? Nas baterias, né? A bateria do carro é uma corrente contínua. E a corrente alternada? Na tomada da nossa casa, né? Ali nós temos uma corrente alternada. Então, por que que ela, na corrente contínua, você tem que tomar o cuidado com positivo e negativo? Então, lá na bateria do carro, você não pode inverter, senão você danifica o material, né? Você botar uma pilha invertida numa lanterna, ela não vai acender. Agora, a corrente alternada não, fica alternando positivo e negativo. Então, você não tem aquela preocupação de enfiar a televisão lá, a tomada da televisão lá, saber qual é o positivo e negativo, porque ela fica se alternando ali. Tá? Então isso aí que é importante você saber, que na corrente contínua tem um positivo e negativo, você tem que ligar corretamente. Na alternada não precisa, porque fica alternando o positivo e o negativo. Então valeu aí pessoal, por ter assistido até agora aí, espero que tenham entendido aí o conteúdo e a gente se vê aí na próxima aula aí. Um abraço.